Você lembra que ali naquele capítulo de Lucas 12, quando o Senhor conta aquela parábola do servo vigilante, ele faz uma pergunta. Quando Pedro ouve aquelas palavras impressionantes que fala daquele rei que volta das festas, e quando ele volta encontra os seus servos fiéis, que forem fiéis, então ele diz que ele mesmo, o Senhor, preparará para eles um lugar à mesa. Então ele inicia no verso 36 de Lucas 12 assim: cingidos estejam os vossos corpos. Veja o que o Senhor está dizendo. E acesas estejam as vossas candeias. E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Então, o contexto daquela parábola é a base daquela parábola é a fidelidade. Então ele vai dizer que esse rei que volta das suas bodas e encontra os servos fiéis, ele mesmo preparará para eles lugar à mesa. Veja isso. Esse é o sentido, vamos dizer, bíblico, né? Que para nós representa um sentido espiritual, de vida espiritual. Ou seja, Jesus Cristo está para voltar e ele quer nos encontrar vigilante. E é isso que a Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, e é isso que eu faço com as pessoas que eu convivo diariamente, procurando alertá-las nesse sentido, de estarem vigilantes, preparadas para esse arrebatamento, que começa agora, onde o nosso coração começa a ser retirado desse plano horizontal, desse mundo, né? E começa a ser atraído dia após dia pelo amor de Jesus Cristo. Então esse arrebatamento começa agora, ele é espiritual. E é lógico que ele resulta num corpo glorificado, no encontro com Jesus Cristo nos ares, como a Bíblia fala, e aí sim o casamento, né? Que aí nós somos a igreja, o corpo, é a noiva que está sendo preparada para esse casamento nupcial com Cristo, noivo. O Senhor está dizendo, que figura maravilhosa. E diz que ele, o próprio Senhor, se cingirá e lhes servirá. E algumas vezes já temos dito aos irmãos, o trono celestial não mudou o caráter do nosso Senhor. Nós o adoramos como Senhor dos Senhores, e isso é o que ele é, sempre o adoraremos assim, mas nunca nos esqueçamos. Ele é o servo do céu, e ele sempre serve. Quando nós estivermos diante dele por toda a eternidade, ele continuará nos servindo, como ele enunciou nessa parábola, como? Nos dando mais luz, mais compreensão, mais entendimento. Porque se há uma coisa que nós não teremos na sua presença, é monotonia. A nossa relação com ele não é estática aqui e não será estática lá. Apocalipse 22 diz, os seus servos o servirão. Serviço não é estático. Você já viu alguém servir de forma estática? Serviço é dinâmico. E o seu servo... Falando que o serviço é dinâmico, o nome da nossa academia, e outrora não, e antes o nome da nossa empresa é Dynamis. E Dynamis é originado de uma palavra muito utilizada pela igreja primitiva, que representa a força do Espírito Santo. Isso foi uma bênção, esse nome que foi dado através de uma pessoa, mas eu hoje sei que o Espírito Santo tocou essa pessoa para falar essa palavra e a gente colocar no nome da nossa empresa. Nossa empresa, a empresa do reino de Deus, assim como o meu corpo, é um vaso. Se eu não tiver Cristo nele, eu não sou nada, não represento nada. E isso vale para qualquer ser humano que nasceu de novo. Ele sabe disso. Quem não sabe disso, quem não vive isso, é porque talvez não tenha nascido de novo ou não tem a devida maturidade espiritual. Nós estamos aqui para treinar a vida espiritual e advertir aqueles que eventualmente não nasceram de novo, que é uma grande, esmagadora maioria, 95% das pessoas, no meu entender, e
caminharmos juntos aqui na academia, na empresa, trabalhando dinamis, 24 horas, sempre pensando em servir aos outros, nesse plano e dar glória a Deus, imprimindo sempre o caráter de Cristo, a mente de Cristo, conduta de Cristo, sempre sendo desenvolvida em nós, filhos de Deus, irmãos de Cristo, rumo a uma recompensa, a uma herança, aos galardões, como vai ser falado várias vezes nessa série. E isso que nós estamos fazendo aqui, procurando esses companheiros em Cristo. Mas os servirão, porque contemplarão sua face, e nas suas frontes estará escrito o nome dele. É um dos maravilhosos versículos que mostram que essa eternidade com ele, ou na presença dele, será dinâmica. Cresceremos no conhecimento, cresceremos na luz do Senhor, cresceremos no entendimento de quem ele é, cresceremos na adoração, cresceremos na comunhão, cresceremos no serviço. Então nós deixamos de ter aquela visão equivocada do céu, que em palavras talvez infantis, mas se expressa um pouco disso, né? Alguém já disse assim que o céu do brasileiro cristão se parece como algo assim, todos vestidos de branco, assentado em torno de uma grande churrasqueira, né? E tendo um churrasco eterno. Realmente não é isso que nós teremos. Nós teremos uma relação com ele tão distinta, tão única, e de forma tão crescente, que nesse aspecto nós nem mesmo iniciamos a experiência dela aqui, no que concerne a essa dimensão. Nós precisamos primeiro de novos corpos, que possam suportar tal visão, tal êxtase, tal glória, tal beleza, tal contemplação, né? Então, amados irmãos, realmente o que nos aguarda é imenso. Então nós temos exortações como essa. Embora seja um versículo extraído aí de Miqueias, e ele foi extraído propositalmente, né? Aplique-o a tudo que nós já falamos até aqui. Se concordamos e vemos o que nós acabamos de dizer, qual é a nossa atitude? Eu estou aqui, aguardando. O Senhor está próximo, ele voltará. Ou, levantai-vos, andai, não é aqui. Nossa, espero que o Senhor nos ajude a palmilhar esse terreno e esse tema. Nós iremos, particularmente, hoje já iniciaremos isso, mas particularmente amanhã e sábado, as duas noites restantes, minha carga principal está na Epístola aos Hebreus, porque ela é a epístola do progresso cristão. Sem dúvida, mais do que qualquer outro dos 26 livros do Novo Testamento, esse é o livro do progresso cristão. Não há nenhuma dúvida. Se você conhece mesmo que razoavelmente o Novo Testamento, você já sabe disso. 13 capítulos dessa epístola magnífica, podemos dizer até mesmo uma obra de arte magistral do Espírito Santo, que ele fez questão de esconder para nós quem é o autor. É o único livro do Novo Testamento que nós não sabemos quem foi o autor. E essa obra maravilhosa tem como tema o progresso cristão. Então nós não iremos estudar o livro de Hebreus. Nós não temos sequer tempo para isso. Mas confiamos na liberação dessa carga central, que está no capítulo, ou nos capítulos 3, 4 e 6 do livro de Hebreus. Então, se os irmãos assim desejarem, poderiam ir lendo esses capítulos durante esses dias, até o sábado à noite, quando concluiremos a última sessão da minha responsabilidade, meu encargo. Então, estudaremos capítulos 3, 4 e 6 de Hebreus em particular, por causa desse foco na questão do progresso cristão. Agora, as notas que nós colocamos aqui nesse quadro, apenas para que falamos que nós teríamos uma noite preliminar, então eu gostaria que os irmãos atentassem um pouco para esse quadro. Não sei se é visível para os irmãos do fundo, mas vamos nos esforçar um pouco. Essa é uma das abordagens
um dos planos de estudo, como podemos chamar, do livro de Hebreus. Há vários planos de estudo para o livro de Hebreus. Um outro plano de estudo, que não está nem mesmo mencionado aí, nós temos que ter outro quadro aqui, outra abordagem, é estudar o livro de Hebreus com a perspectiva do apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós lembram de Hebreus 3:1? Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote